que agradeço a todos pelo convite corajoso do Carlinhos, mais uma vez, né, que vem aqui nos abrir as portas, franquear o acesso para nós nessa noite aqui, nesta casa tão maravilhosa, com que nós já temos vínculos de outras ocasiões. Então, é sempre uma oportunidade muito boa quando nós podemos rever os bons amigos de outras épocas, né? Podemos estar juntos novamente. Então, eu agradeço muito a todos pela oportunidade que me é dada nesse instante e peço, então, a todos que nós possamos levar os nossos pensamentos nesse instante para estarmos em sintonia com os bons espíritos e, com isso, nós podemos ter uma boa apresentação essa noite, se Deus quiser. Então, como foi dito essa noite, não sei se, eu acho que ainda não está compartilhando, né, a tela com vocês, eu acho que ainda não, né? Deixa só eu ver aqui, para que nós possamos... Estou meio atrapalhado um pouquinho com a tecnologia, deixa eu só ver aqui. Ah, tá, é que eu tinha minimizado, então foi isso que aconteceu. Vou, então, compartilhar a tela com vocês aqui, nesse instante. Então, agradeço a todos pela oportunidade que me é dada essa noite. Então, como foi dito, nós temos essa noite a oportunidade de trabalharmos aqui o assunto Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Eu não tenho muita certeza sobre isso. Estão vendo a minha tela? Sim, Paulo Sérgio, estamos vendo. Ok. É essa mesmo, né? Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Estão vendo, né? Está com vários ícones. Ah, não. Então, pera que não era isso que eu queria, não. Esta aqui... Tá vendo? Eu estou meio atrapalhado aqui. Não, ainda não está vendo, né? Deixa eu só escolher aqui de novo. Então, qual que é? Deixa eu fechar. Então, esta, que eu acho que eu compartilhei a coisa errada. Essa tecnologia está fazendo todos nós de reaprender. estudantes. Pois é. Então, deixa eu só ver aqui. Deixa eu me fechar aqui só um instante, gente. Acho que eu estou com tanta coisa aberta que realmente eu não estou conseguindo ver o que eu precisava. Deixa eu ver. Vocês estão vendo só uma outra tela que eu acho que aqui não me interessa nesse instante. É uma apresentação geral do seu PowerPoint, onde tem vários ícones. Aí, sim, agora abriu. Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Ok, é esse mesmo que eu precisava, então estava errado. Vocês me perdoem lá. Ótimo, agora que eu estou vendo aqui também a própria tela. Muito bem, então nós temos hoje, se por um acaso, se não estiverem me ouvindo bem, eu peço, por favor, que me avisem também, porque aqui em casa o tempo está bem fresquinho, então eu coloquei um ventilador aqui ao meu lado, e eu não sei se ele está atrapalhando o meu microfone. Então, se estiver, por favor, vocês podem me avisar, tá? Se por um acaso ele não estiver... Som ok. Tá ok? Obrigado. Foi o Sr. Eurípides que falou? Obrigado, Sr. Eurípides. Muito bem. Exato. Então, o que nós temos hoje como propósito para nós estudarmos? O Espiritismo como uma nova era para a humanidade, mas sem nós imaginarmos aquelas coisas esotéricas, sem termos uma visão que possa muitas vezes ter um aspecto muito mais espiritualista do que espírita propriamente dito, porque para que nós possamos falar aqui, é claro que em respeito a todos vocês e a própria doutrina que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta e nos liberta por trazer a verdade, nós não poderíamos ficar aqui divagando a respeito de assuntos que não dizem respeito, então, às nossas necessidades, enquanto adeptos da doutrina espírita. Então, nós não vamos nos prender aqui a outras visões que não sejam a do próprio Espiritismo e que não estejam contidas, portanto, nas obras de Kardec. Não vamos, portanto, nos preocupar em trazer aspectos transcendentais que existem várias pessoas, com todo respeito, que são adeptas, embora não sejam espíritas. A nossa proposta dessa noite, então, é falarmos do Espiritismo como essa nova era para a humanidade. Então, a esse respeito, a referência que nós temos doutrinária é aquela que nós vamos buscar. Deixa eu ver só se ele não passar aqui. Deixa eu ver por que o mouse não está aceitando. Acho que é só você ir no play do seu teclado, não?
Deixa eu ver. Não, eu não sei se foi o mouse aqui que desconectou. Deixa eu venho aqui novamente. Olha lá, tá vendo? Ele está meio travado aqui essa tela. Oh, meu Deus do céu. E não era para ser assim tão difícil, né? Acho que agora vai dar certo. Fechou o compartilhamento? Sim, fechou o compartilhamento. Tá. Então vamos compartilhar de novo. Agora nós vamos àquilo que nos interessa. Pronto? Isso. Ótimo. Funcionou, agora né? Foi. Muito bem. Então, isso é somente um teste de paciência para vocês verem se conseguem realmente relevar os erros que nós temos aqui. Então, o que nós vamos pegar? Quando nós observamos a obra Evangelho segundo o Espiritismo, que é um ponto central, realmente, da doutrina espírita, embora não seja a primeira obra, mas creio que é aquela sobre a qual nós deveríamos mais nos preocupar em estudar, por ser uma necessidade, penso eu, talvez grandiosa da humanidade, que é o seu aperfeiçoamento moral. Porque nós poderemos ter um grande desenvolvimento científico, filosófico, mas se não tivermos uma transformação de nós mesmos, no relacionamento com o próximo e conosco mesmo, penso que todos os nossos esforços serão incompletos. Então, pegando do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que nesta obra fantástica, Kardec teve uma estrutura que se repetiu praticamente por todos os 27 capítulos, já que o último, 28, trata especificamente das preces espíritas, mas, à exceção de 2 ou 3 capítulos, Kardec desenvolve uma interessante proposta em cada um desses capítulos do Evangelho. Ele inicia com um texto que é extraído do texto de alguns dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas ou João, tece uma série de comentários aprofundando uma visão doutrinária a respeito daquela passagem ou de várias passagens e finaliza com a complementação nos capítulos a partir da chamada das instruções dos Espíritos. Então, quando nós pegamos o capítulo 1, é aquele que, pela primeira vez, Kardec vai apresentar essas instruções dos Espíritos. E quando nós observamos a primeira lição, a primeira instrução dos Espíritos, lá no capítulo 1, nós temos, então, essa interessante proposta de um texto que é denominado a Nova Era, ou a Era Nova, a depender da tradução que nós tenhamos. Alguns autores colocam de uma forma, outros de outra, mas não importa. Então, é um texto bastante lúcido, muito interessante, em que se faz uma recapitulação desde Moisés, passando por Jesus, e chegando até o Espiritismo. Tanto é que termina com a frase: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. E quando nós observamos a assinatura desta lição, Kardec colocou então que teria sido trazido por um espírito israelita na cidade de Mulhouse, no ano de 1861. Uma cidade bem próxima da fronteira, fica na França, mas bem próxima da fronteira da Suíça e da Alemanha, ou seja, uma porção bem noroeste da França. Mas isso não é o ponto mais interessante, sabemos a localização. O que é interessante nós notarmos é que esse texto, bastante lúcido, muito esclarecedor, ele está baseado numa correspondência que Kardec recebeu. Quando nós observamos a Revista Espírita, que é também uma obra fantástica de Kardec, era um periódico que o codificador publicou no ano seguinte, após a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, a partir do ano de 1858, até o ano da sua desencarnação, 1869, portanto, nós temos um período de 12 anos cobertos por esta obra, que apesar do nome Revista Espírita, era um jornal, era publicado na forma de um jornal, com papel jornal, etc., e distribuído para todos os assinantes. Então, no ano de 1861, mais especificamente no mês de março, nós encontraremos Kardec recebendo uma comunicação, uma carta, que era enviada a ele por um judeu espírita. Olha que coisa interessante. Porque o espiritismo não veio para ser sectário, ele não veio para se tornar uma nova religião, mas sim veio para esclarecer todos aqueles que já têm um conhecimento ou que têm uma avidez por conhecer a verdade. E o espiritismo, então, veio para poder clarear, para abrir
uma nova porta, uma nova janela para a humanidade, de novos conhecimentos. Então, o que acontece? Nós encontramos lá no mês de março do ano de 1861, na seção intitulada Ensinos e Dissertações Espíritas, uma correspondência de um judeu espírita, portanto, ele continuava professando o judaísmo, embora acreditasse na comunicabilidade dos espíritos, sendo ele próprio um médium. Então é bem interessante, porque nós encontramos no Antigo Testamento, de acordo com algumas leituras que se fazem, nós encontramos lá no livro de Deuteronômios, escrito por Moisés, uma condenação à comunicação com os mortos. Na verdade, não é isso. O que Moisés condena no seu livro, lá no Antigo Testamento, é o fato das pessoas fazerem a chamada necromancia, ou seja, adivinhações do futuro consultando os desencarnados. Ora, então, se Kardec se preocupou em colocar isso, em fazer esta proibição, é sinal, então, mais do que claro, de que os espíritos sempre existiram e que sempre se comunicaram com a humanidade encarnada, ou seja, conosco. Então, aquele era um homem judeu, seguia os ensinamentos contidos na Torá, lá no Antigo Testamento, e ele próprio recebia, portanto, essas comunicações de além-túmulo. E ele nos conta, nesta carta, que Kardec depois transcreveu para a Revista Espírita, este homem que simplesmente se identifica pela inicial R, ele não conta o seu nome, ele então fala que sempre que ele via algumas comunicações, ele estranhava que se falava que a moral mais perfeita ou a moral mais elevada que se tinha notícia aqui na Terra seria a moral cristã, a moral do Cristo. E ele, nas suas leituras, achava que aquilo que o Cristo veio ensinar em termos da moral não diferia do que estava contido no Antigo Testamento, em especial naquilo que Moisés havia trazido através do Decálogo, os 10 mandamentos. Ele imaginava, então, na sua visão, que Jesus apenas fazia tornar mais claro, apenas ampliava a visão que o Antigo Testamento já trazia. E ele considerava-se, portanto, ele ficava muito inquieto com essa situação. Por que os Espíritos falam apenas de Jesus, ninguém menciona Moisés, ninguém menciona o Antigo Testamento? E, portanto, esse senhor R faz uma consulta a um parente seu, um espírito, que agora até nesse momento não me recordo o nome, mas eu espero que daqui a algum tempo eu consiga me recordar. Então, nesta comunicação, nesse diálogo que ele trava com esse espírito, que era parente seu e também judeu, ele então dirige a ele 5 perguntas, falando exatamente sobre essa questão, por que se fala tanto a respeito do Cristo, se a moral do Cristo não era a moral do Antigo Testamento mais desenvolvida, e etc, etc. Então, ele obtém essa resposta desse seu espírito familiar, e então revelando-lhe diversos aspectos, e colocando que, de fato, a moral cristã era a mais perfeita e a mais pura que já se teve notícia. Então, nós temos aí também um espírito judeu, já desencarnado, reconhecendo, então, no mundo espiritual, a superioridade dos ensinamentos trazidos por Jesus. E aquele homem, então, o senhor R, ficou tão fascinado com aqueles ensinamentos, que ele, então, reportou-se a Kardec, contando com o seu próprio punho o que havia acontecido, quais eram os seus questionamentos, e enviou as 5 perguntas e as respostas para Kardec. Então, Kardec, algum tempo depois, 3 anos depois, toma aqueles ensinamentos que havia recebido através dessa correspondência, tira a característica de perguntas e respostas, montando um texto único e apresentando-nos, portanto, esta pérola, que é o primeiro texto que está contido nas instruções dos Espíritos, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois, ele também não identifica o nome daquele espírito e coloca apenas um espírito israelita, o que dava também, talvez, até um peso maior à comunicação. Porque colocando um nome, as pessoas não conseguiriam identificar que se tratava de um israelita, reconhecendo a doutrina espírita e também o cristianismo como sendo
as revelações que vieram após o judaísmo. Então, penso que por esse motivo, talvez Kardec possa ter preferido colocar essa simples referência, um espírito israelita. Ora, então agora vamos tentar entender como isso se encaixa num contexto histórico. Vamos fazer uma recapitulação para entendermos, então, onde o espiritismo entra nisso tudo. Nós, então, encontramos o seguinte: a humanidade, ao longo da sua história, desde que nós saímos das cavernas, nós, enquanto humanidade, habitávamos as cavernas, justamente porque precisávamos de um abrigo, precisávamos nos proteger das intempéries, das feras. E tínhamos uma característica de nomadismo, nós saíamos de um ponto, íamos para outro, conforme se esgotavam os alimentos, porque a humanidade ainda não havia desenvolvido a agricultura. Somente quando a primeira pessoa teve a intuição, porque isso deve ter sido realmente intuído pelos bons espíritos, a primeira pessoa pegou uma semente, colocou no solo, e a partir dali viu que brotava uma nova planta, e que essa planta seguiria um ciclo de vida, até que ela própria pudesse produzir novos grãos. E com isso, não haveria mais necessidade da humanidade ficar à mercê da natureza, porque a humanidade havia descoberto a maneira de produzir o seu próprio alimento. Foi graças à descoberta da agricultura que a humanidade parou de migrar de um ponto para o outro e começou a estabelecer as suas primeiras comunidades fixas. Porque, quando se colocava uma semente no solo, havia necessidade de esperar o ciclo até a colheita. Então, se aquele local fosse abandonado, outro aventureiro viria e tomaria conta daquela plantação, colheria. Então, a agricultura foi responsável pela formação das primeiras comunidades, das vilas, até mesmo das primeiras cidades. E a humanidade, então, tornando-se mais fixa em determinado ambiente, começava a observar que plantando em uma determinada época ou em outra, haveria ou não a germinação da semente. E que plantando em uma época, depois de tanto tempo, viria a colheita. Começava então a observar que em determinada época existia mais chuva, era mais quente, era mais frio, e com isso estabelecia-se um calendário agrícola, de quando era mais fácil, quando era melhor para poder se produzir e se colher. Só que, para observar o tempo passar, algumas pessoas começaram a olhar para o céu e viam as estrelas e começaram a fazer desenhos mentais a partir da posição das estrelas. E viam que quando determinadas estrelas estavam no céu, era a época de plantar. Passava-se o tempo, outras estrelas estavam no céu, e com isso era a época de colher. E assim sucessivamente. Com isso, as pessoas começaram a imaginar que as suas vidas estavam sendo regidas por aquelas figuras estelares, pelas próprias estrelas. E observavam, então, fazendo ligações de que aquele conjunto de estrelas simbolizaria a figura de um touro. As outras figurariam como se fossem um ser humano que estivesse portando uma espada, e assim sucessivamente. Foi aí, então, que surgiu os primórdios da astronomia, com a caracterização das mais primitivas constelações, muitas delas mantidas até hoje. E com isso, as pessoas imaginavam que no além, no alto, nas porções celestiais, haveriam então forças, poderes, regendo as nossas vidas. Assim, haveria uma determinada estrutura ou alguém, algo, que seria responsável, por exemplo, pela chegada da chuva. Outro pela força dos trovões. Um outro pelo brilho do sol, pelo vento. E assim, todos os fenômenos da natureza estariam vinculados a entidades ocultas aos nossos olhos. Estabeleciam-se, assim, os mitos, a mitologia. E, através dessa mitologia, a arte de render cultos a eles para que pudesse ter uma boa safra, uma boa colheita, ou que se tivesse saúde, e assim por diante. Então, a religião foi a primeira forma que a humanidade desenvolveu para tentar explicar o mundo ao seu redor. Só que apelando para o sobrenatural, para o desconhecido,
a fim de explicar o nosso mundo conhecido. Então, essa foi a primeira tentativa que a humanidade desenvolveu de explicar o funcionamento da humanidade, do mundo em que nós estamos, através dos mitos e das religiões. Passa-se o tempo e, em meio a um desses grupamentos, que tinha a característica de ser nômade, de ser criadores de animais, de serem pastores, revela-se um grupo que foi estimulado a perceber que não haveria um grupo grande de divindades, de deuses a tomarem conta de nós, mas sim que um único Deus teria força, poder suficiente para criar e reger o mundo onde nós estamos. Este foi o povo hebreu, que divergiu de todas as características dos povos que eram seus vizinhos, todos eles politeístas, todos eles baseados em mitos, em mitologias. E para o povo hebreu, então, que recebeu divinamente a intuição de que haveria apenas um único Deus, foi no meio daquele povo que surgiu, então, a primeira revelação da lei de Deus, através das leis, através do trabalho do primeiro emissário, Moisés, que nos trouxe a revelação de que Deus é justiça. Nesta visão, então, Moisés, que era um médium, ele nos traz uma tremenda revolução. Porque os povos daquela ocasião eram politeístas, acreditavam no sobrenatural, acreditavam em coisas místicas e em deuses com características, embora invisíveis, características humanas. Eram deuses coléricos que tomavam conta da guerra, que protegiam as pessoas, aceitando sacrifícios animais, sacrifícios humanos. E quando Moisés chega e no seio de um povo que já se mostrava com características de ser monoteísta, de acreditar num único Deus, ele encontrou ali o terreno fértil para trazer a noção de um Deus espiritual e de um Deus justo, que deveria ser respeitado, porque a humanidade naquela época ainda era muito primitiva nos seus conceitos, tinha pouco conhecimento, o desenvolvimento intelectual e moral eram ainda muito iniciantes. Então as pessoas ainda viviam num processo de divergência em relação a qualquer ofensa que fosse recebida. As pessoas eram capazes de matar por coisas pequenas. Tanto é verdade que Moisés teve que colocar, como se fosse de natureza divina, um aspecto legal que para nós hoje é completamente ultrapassado, que é um conceito da lei de Italião, ou seja, tal qual, onde se prescrevia que se alguém te fizesse uma injúria nos seus olhos, que você apenas fizesse algo nos olhos dela. Se alguém apenas te arrancasse um dente, que você também apenas arrancasse um dente. E não que fosse ao extremo de matar a pessoa. Então, com isso, o aspecto da justiça divina mais equânime, um pouco mais suave, mais abrandada, foi trazida por Moisés, a fim de que se reconhecesse que Deus é a força acima de todos nós que rege as nossas vidas. E que, portanto, devemos a Ele todas as bênçãos e todas as bem-aventuranças que nós temos. E, por isso, deveremos ser gratos a Ele por tudo que faz. Os hebreus, por essa característica de serem monoteístas, num mundo que era politeísta, foram perseguidos, naturalmente, foram escravizados por mais de uma vez. Mas Moisés, poderíamos comparar como se fosse um caminho, uma picada aberta em meio à paisagem agreste do mundo. Quando todos os povos eram ainda tão atrasados, veio para trazer a semente de uma nova visão a respeito de Deus. Um Deus de justiça, que olha por todas as criaturas e vê todas as nossas atitudes. Então, a primeira revelação da lei de Deus veio depois do desenvolvimento do conceito religioso por parte da humanidade. A humanidade desenvolveu a religião. Coube a Moisés colocar a religião em um novo patamar. Foi, portanto, uma primeira grande revelação, abrindo uma nova era naquele instante para a humanidade. A humanidade progrediu. E com isso, algumas pessoas começaram a pensar que talvez apenas dizer que são características sobrenaturais,
que são coisas trazidas por seres invisíveis aos nossos olhos, talvez não fosse muito cômodo e nem fosse muito correto. De que as explicações colocadas de que o sobrenatural é capaz de reger a nossa vida não satisfazia mais o pensamento de alguns, que imaginaram que nós não deveríamos mais simplesmente imaginar que forças ocultas atuam sobre nós, sobre as nossas vidas, mas que nós podemos explicar o mundo sobre um novo parâmetro. Por que nós não podemos explicar o mundo a partir da observação e do desenvolvimento da nossa razão, do nosso pensamento, da nossa lógica? Ora, se chove, não necessariamente é porque existe uma divindade que, a seu bel prazer, faz com que chova, mas sim porque talvez exista uma força natural que se rege por si só e que faz com que a água que está em um lugar venha para outro. Então, a partir disso, o desenvolvimento da filosofia trouxe também uma nova forma de pensar para a humanidade. Já não mais dependia apenas das crendices ou dos aspectos sobrenaturais. O ser humano poderia desenvolver o seu intelecto, a sua inteligência e explicar o mundo ao seu redor. Assim, nós encontramos correntes filosóficas que se preocupavam em explicar que tudo que existia era fruto da combinação de elementos primordiais, de elementos primitivos, a terra, a água, o fogo, o ar, que em combinações, em determinadas proporções, poderiam produzir tudo aquilo que nós vemos. Outros, através da filosofia, procuraram encontrar melhores caminhos para os relacionamentos humanos, desenvolvendo então a moral. E assim, cada filosofia, cada corrente filosófica tentava explicar um aspecto do mundo humano, do mundo natural, segundo o desenvolvimento da intelectualidade. E foi também um grande salto que a humanidade deu, porque já não mais ficava à mercê das crendices. O seu desenvolvimento intelectual levou a humanidade a um novo patamar. Mas, assim como depois que a humanidade desenvolveu a religião, veio a primeira revelação para colocar a religião em novos patamares, após o desenvolvimento da filosofia, observou a divindade que era necessário que a humanidade adentrasse a uma nova fase. Vindo então a ocorrer uma segunda revelação, trazida por Jesus, a lei de amor. Como a nos dizer, sim, é importante que todos nós possamos desenvolver o nosso intelecto, que possamos desenvolver a nossa inteligência, a razão, o raciocínio, mas o pensamento desprovido de sentimento pode nos levar a cometer muitos equívocos. Por esta razão, Jesus, que chamou muito a atenção da humanidade, através da sua forma de atuação, principalmente pelos seus chamados milagres, que de fato despertaram a curiosidade da humanidade, mas não era o aspecto mais importante que ele vinha trazer para todos nós. Porque Jesus nos trazia a mesma ideia que Moisés já havia revelado, de que Deus é justiça. Mas agora, Jesus amplia esta visão do Deus justo, dizendo que a justiça de Deus se faz através do amor. Por isso, ele nos coloca a designação de Deus a partir de uma palavra que nos remete a esse amor, a este carinho, a esta proteção, colocando então a figura do Pai junto a Deus. Trazendo, portanto, para nós uma nova visão, dizendo que tudo aquilo que Moisés havia revelado a respeito da justiça de Deus, contida nos 10 mandamentos, poderia ser resumido em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, de que toda a lei e os profetas da antiguidade se resumiam no amor colocado em prática, o amor ao Criador e o amor às criaturas, ao qual nós também nos incluímos. Então Jesus nos revela esta nova fase para a humanidade, a fase do amor, abrindo, portanto, uma nova era também para a humanidade. Uma era baseada no amor ao semelhante e na busca em se revelar este amor. Curioso,
Jesus surge no meio do povo hebreu, aquele mesmo povo que havia sido o primeiro a manifestar o monoteísmo. Mas aquele povo que havia recebido a revelação da justiça divina não consegue compreender a revelação do amor. E de perseguidos de outrora, os hebreus passam a perseguir aqueles que querem seguir a Jesus. Fato curioso, não é? Aqueles, então, que adentram nessa nova era juntamente com a revelação de Jesus, passando a amar ao seu semelhante, são, então, vítimas da perseguição dos antigos perseguidos, que agora igualmente perseguem. A humanidade parece que segue essa característica. Antigamente, o que era perseguido se torna perseguidor. Mas Jesus nos descortina, portanto, essa nova era também e pega aquela picada que havia sido aberta na relva agreste do mundo e Jesus transforma aquela pequena picada em um caminho, clareando, abrindo os passos para que nós possamos encontrar rumo a Deus. A humanidade, então, agora já havia recebido duas revelações. Nós já estávamos à mercê de uma segunda era para a humanidade. E a humanidade continuava a progredir. Inicialmente, a humanidade desenvolveu a religião. Depois, pelos seus esforços, criou a filosofia. Passa-se o tempo, e mais ou menos na mesma época em que o Brasil era descoberto, cerca de 1.400 anos, 1.500 anos depois de Jesus, a humanidade adentra, então, a um novo período, desenvolvendo a ciência. E agora, já não se satisfaziam as pessoas simplesmente em imaginar que os mitos poderiam nos explicar o funcionamento do mundo. Já não se pensava mais que apenas a razão seria suficiente para descortinar o conhecimento. Mas sim a experimentação se torna um artigo importante, porque nós podemos ser falseados pela nossa razão. Não é por outro motivo que Kardec pergunta na questão 75A do Livro dos Espíritos. Kardec então questiona: por que motivo a razão não é sempre um guia seguro para a humanidade? Ao que os espíritos respondem: a razão seria um guia seguro se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. E nós, então, poderemos ser falseados pela nossa razão e cometermos desatinos, atos errados. Ora, pela má educação que eu tenha recebido porventura do meu pai, eu posso imaginar erroneamente que as mulheres são inferiores aos homens. E vou desenvolver um raciocínio lógico que comprove isso, embora seja um raciocínio equivocado, fruto de uma má educação. Através do meu orgulho, eu posso imaginar, por exemplo, que eu tenho que ocupar um cargo melhor na minha empresa porque eu tive uma educação superior, porque eu tive a possibilidade de frequentar uma universidade, ou porque tive acesso a uma escola melhor, ou isso ou aquilo. Então, o meu orgulho me leva a ter raciocínios equivocados. E também pelo nosso próprio egoísmo, nós podemos chegar também a posições erradas. Exemplo disso, lá pelo mês de março desse ano, quando estava surgindo para todos nós a ideia nova de ficarmos confinados em casa por causa de uma pandemia, todos nós fomos convidados à reflexão interna como espíritos e também como pessoas dentro de casa. E naquele instante, eu não consigo entender até agora por quê, muitas pessoas fizeram estoque de papel higiênico. Vocês devem ter visto isso na televisão. Por que razão a pessoa fazia isso? Ora, porque pelo seu egoísmo imaginava, se todo o comércio fechar, eu não vou poder sair de casa para poder comprar, pode acabar, então melhor que eu tenha o meu próprio estoque. Eu até entendo fazer isso com alimento, mas com papel higiênico, até hoje eu estou tentando entender esse aspecto. Mas isso só vem demonstrar que a nossa razão pode ser falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. E, curiosamente, quando surge a ciência, aqui também, para descortinar uma nova fase do desenvolvimento da humanidade, não mais aceitando apenas o raciocínio, mas que tudo aquilo deveria ser comprovado pela experimentação, só o que pudesse ser experimentado
seria então mais próximo da verdade. Então, curiosamente, os cristãos que haviam sido perseguidos pelos hebreus, os cristãos passam a perseguir, no início, aqueles que estavam vinculados à religião. Quantos cientistas não foram queimados nas fogueiras da Inquisição? Até mesmo os próprios judeus sofreram uma reversão nesse aspecto, e muitos deles também foram julgados pelos tribunais da Inquisição. A humanidade é mesmo muito curiosa. E quando inicia essa nova fase de desenvolvimento, através dos potenciais da ciência, que depois criaria a própria tecnologia, os próprios cristãos que haviam sido vítimas de perseguição passam a se tornar perseguidores. Mas aí então, com a humanidade já, com a ciência e a sua metodologia plenamente desenvolvidos, alguns anos depois, cerca de 300 anos, encontraremos a misericórdia divina vindo socorrer mais uma vez a humanidade, trazendo-nos uma nova revelação, a verdade, através do ensinamento trazido pelos espíritos, porque quem nos traz a terceira revelação são os espíritos que participaram da codificação. Kardec teve um trabalho estrondoso, fenomenal, mas ele não é aquele que personifica a terceira revelação. A terceira revelação foi trazida pelos espíritos, embora Kardec seja um grande símbolo desse período pelo seu trabalho magistral. Mas a terceira revelação iniciou através dos fenômenos que se descortinaram em várias partes do mundo ao mesmo tempo, em diferentes posições sociais, com várias religiões. Pessoas, então, que eram chamadas a discutir as manifestações ao redor das mesas, que levitavam, flutuavam, respondiam a perguntas. E Kardec, então, sistematizou essas perguntas, colocando o que antes era uma mera curiosidade em um aspecto maior de revelação de perguntas de interesse. Descortinando com isso inteligências ocultas aos nossos olhos. Não os deuses do passado, mas sim nós mesmos, que hoje estamos habitando corpos de carnes e que estaremos em um mundo invisível quando deixarmos o corpo material. Não é à toa que o Espiritismo surgiu na humanidade após o desenvolvimento da ciência, quando a humanidade já tinha capacidade suficiente para poder receber essa nova revelação. Se o Espiritismo tivesse surgido na época do politeísmo, não haveria como desvincular o fato mediúnico dessa inumerável quantidade de deuses ocultos que se acreditava existir. Então, somente após o desenvolvimento da primeira, da segunda revelação, somente depois que a humanidade desenvolveu a religião, a filosofia e a ciência, nos vem essa nova revelação que traz a fusão dessas três grandes áreas do conhecimento desenvolvidas pela humanidade. Porque o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de cunho moral, portanto filosófico, e que tem aspectos morais que nos trazem a vinculação novamente com Deus. Sendo, portanto, ao mesmo tempo, religião, filosofia e ciência. E é, portanto, uma grande síntese de todos os esforços que a humanidade teve para buscar a verdade. Os espíritas, como não poderia deixar de ser, foram igualmente perseguidos. Os hebreus, de perseguidos, tornaram-se perseguidores. Os cristãos, de perseguidos, tornaram-se perseguidores. Cabe a nós, igualmente perseguidos, anatematizados, não mais queimados, felizmente, mas, ainda hoje, olhados com desconfiança, não termos a mesma postura que foi característica do passado. Que nós não tenhamos a tendência de perseguirmos aqueles que pensam diferente de nós. Porque através do pluralismo de ideias e através do tempo de maturidade de cada um, que nós podemos aceitar alguns fatos, algumas características, como sendo algo que realmente faça sentido para as nossas vidas.
e que nos traga mudanças de comportamento para melhor. Então, da mesma forma como nós encontrávamos no passado Moisés abrindo a primeira picada, Jesus transformando aquele caminho ainda esmorecido em uma estrada mais alargada, Kardec, o Espiritismo, vem, portanto, transformar a estrada que foi alargada por Jesus numa via pavimentada, que acelera os nossos passos, o nosso desenvolvimento, a fim de que possamos encontrar no final desta via o tão sonhado reino de Deus, que todos nós almejamos. É por esta razão, portanto, que nós vamos observar lá nos prolegômenos, no Livro dos Espíritos, a revelação desta nova era, que iniciou-se com a publicação desta obra magistral, o Livro dos Espíritos. Então, se nós observarmos o que aconteceu com a humanidade ao longo de todos esses milênios, nós veremos que, de um lado extremo, encontramos ainda hoje pessoas vinculadas à incredulidade, que só acreditam em coisas que seus olhos são capazes de ver ou aquilo que a ciência é capaz de nos revelar. Mas a ciência só nos revela coisas de caráter material, de caráter palpável, que pode ser mensurado, que pode ser medido, pesado, contado. A ciência ainda não tem a capacidade de conhecer e, portanto, de revelar a existência do espírito, porque ele não é matéria. Pelo menos não está revestido com a matéria deste mundo. E, portanto, para a ciência, hoje, o espírito é algo inexistente. E por esta razão, muitos que são ainda muito ferrenhos seguidores do cientificismo são incapazes de aceitarem a existência dos espíritos, apesar de nós termos tantas revelações, tantos ensinamentos, tantos textos, tantos fenômenos que chamaram a nossa atenção e que revelaram a existência desse mundo oculto. Os incrédulos, portanto, se encontram num extremo. No extremo oposto, nós encontramos os fanáticos religiosos, que igualmente negam a existência do Espírito, dizendo que nós temos tão somente a intervenção em nossas vidas de Deus através do Espírito Santo, e que por causa disso não há possibilidade de vida após a morte, a não ser aquilo que nos espera no céu ou no inferno. Que a nossa sorte que a nossa sorte vai ser determinada por toda a eternidade através de uma única existência. O Espiritismo não nos leva para o caminho da incredulidade, tampouco para o lado do fanatismo. Coloca-se como uma posição intermediária, pautada na razão e naquilo que nos foi revelado, como sendo de fato tudo aquilo que provém da justiça, da bondade e do amor divino. Graças ao Espiritismo, nós podemos agora traçar um novo rumo para a humanidade, revelando-nos, portanto, uma nova era de concórdia, de fraternidade, que torna os homens não mais separados por credos religiosos, por nacionalidades ou por características externas do seu corpo, como a estatura, a cor da pele, mas sim nos mostra que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, todos espíritos criados simples e ignorantes, que através de nossos próprios esforços vamos compreendendo a necessidade de nos amarmos e de amarmos aos nossos semelhantes, para podermos, enfim, compreendermos como se ama a Deus. Talvez ainda hoje no mundo, não ousaria dizer que a maioria, mas uma boa parcela é composta por espíritos ainda endurecidos. Preferiria não chamá-los de maus, porque isso poderia nos levar a pensar que foram criados dessa forma. Mas espíritos ainda ignorantes do bem e que causam uma grande convulsão social através das suas atitudes, que perpetram o sofrimento onde quer que eles estejam. Então nós encontramos dessa forma espíritos ainda vinculados
a causar tormentos aqui junto à humanidade. E alguns que já poderiam ser catalogados como espíritos em processo de aprendizado, que gradualmente vão se tornando bons. Também não poderia dizer qual é a proporção de bons em nosso mundo. Mas uma coisa é certa. O Espiritismo nos revela que, através da lei da reencarnação, aqueles que outrora agiam no mal entram em contato com a sua consciência após a desencarnação, alguns já durante a vida. E com isso, começam a passar em revista todas as suas atitudes, verificando aquilo que não foi tão bom e que poderia ser melhor. E as atitudes que já poderiam ser catalogadas como boas e que fazem a felicidade deles e dos outros. E a partir disso, as pessoas começam a se tornar melhores e voltam ao mundo como pessoas melhores. Talvez ainda não tão boas, mas melhores do que já foram. E neste processo, as pessoas vão se melhorando gradualmente, a passos lentos ou a passos rápidos, a depender do esforço de cada um, mas a humanidade vai se tornando, na soma, gradualmente melhor. Porque o número daqueles que são mais atrasados, que são impulsionados pelo progresso da humanidade, vão passando a desenvolver o seu intelecto, a sua moralidade, talvez não na mesma velocidade, mas vão se melhorando também. E assim, com isso, o número dos que são mais vinculados ao mal gradualmente vai diminuindo, enquanto o número daqueles que se melhoram vai aumentando. E os que se melhoram se tornam gradualmente melhores ainda. E espíritos bons passam a nascer também junto da humanidade, impulsionando o progresso. Até que chega um ponto em que esses dois números se equilibram. O dos mais atrasados e dos que estão se adiantando. E dali para frente, o número dos que vão se aprimorando, dos que vão se tornando bons, começa a suplantar o número dos que vão ficando para trás. É assim que gradualmente a humanidade vai se desenvolvendo para melhor. Ainda não ousaria dizer em que caminho nós estamos, em que posição. Se ainda há predomínio dos mais atrasados, se estamos no equilíbrio, se são 30%, 50%, 80%, não saberia dizê-lo. Mas o Espiritismo desperta dentro de mim a esperança de que eu e todos nós poderemos fazer algo para que este número seja cada vez maior e que o desenvolvimento da humanidade se faça cada vez mais célere. É por esta razão que a humanidade evolui. Mas nós somos frutos de um Criador que é imutável. Perfeito, porque sempre o foi. Porque se o Criador precisasse de aperfeiçoamentos, seria ele, num passado muito remoto, também imperfeito. O que contradiz um dos atributos da divindade. Então, nós estamos em evolução porque isso faz parte da inteligência divina que criou a lei do progresso. O Espiritismo, portanto, surgiu junto à humanidade para trazer alegria para encarnados e desencarnados. O Espiritismo traz alegria para os encarnados porque nós obtemos ensinamentos que nos fazem encurtar o nosso caminho. Os Espíritos nos ensinam como deveremos agir para sermos melhores, o que deveremos evitar para, com isso, não termos sofrimento. E quando nós aceitamos esses ensinamentos, estamos nos livrando do sofrimento de uma forma mais rápida. E, com isso, acelerando o nosso processo de felicidade. Mas o Espiritismo não é apenas alegria para nós encarnados. O Espiritismo é igualmente alegria para os desencarnados, que podem utilizar o seu próprio exemplo para dizer à humanidade como devem fazer para evitar o sofrimento que eles próprios passaram após descobrirem-se na condição de espíritos. E com isso, auxiliando os outros, fazendo-se úteis, os espíritos sentem-se igualmente felizes por fazerem a sua parte na obra da criação. Assim, os espíritos mais evoluídos são os mensageiros dessa grande revelação para nós.
nos trazendo ensinamentos de cunho moral, filosófico, científico, de alto quilate. Mas, ao mesmo tempo, os nossos familiares queridos que se foram para o outro lado revelam-se como permanentemente vivos, porque não deixaram de existir. E, com isso, surgem para nos trazer a esperança de um porvir que nos permitirá reencontrá-los, nos felicitarmos, nos abraçarmos e vivermos novamente histórias plenas de amor e de alegria. É por este motivo que a doutrina espírita revela para a humanidade uma nova era de concórdia e de felicitação. Assim sendo, voltemos aqui para o nosso encontro, parando de compartilhar e agradecendo a todos pela oportunidade bendita que me foi dada. Peço perdão por ter avançado muito no tempo, mas eu acho que falar desse assunto é algo extraordinário. Percebemos como nós somos, como nós estamos inseridos numa linha histórica da humanidade. Já vivenciamos todas essas fases. As fases do desenvolvimento plenamente humano, do desenvolvimento através das revelações divinas, e que, portanto, possamos nos alistar, hoje ainda, para nos tornarmos continuadores dessas grandes revelações para a humanidade. Agradeço a todos pela oportunidade.